Olá, tudo bem com vocês? Hoje, o tema proposto pela casa é o capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Bem-aventurados os aflitos. Mas antes de começar a desenvolver o tema da preleção da semana, eu convido a todos vocês que fechem os olhos por alguns instantes e que nós possamos nos interiorizarmos por alguns momentos, onde vamos sentindo a presença do nosso mentor individual, esse companheiro de todos os momentos, e com ele nós vamos nos ligando a Jesus, o nosso querido mestre, o nosso irmão mais experiente, aquele que veio a este mundo nos ensinar o caminho, a verdade e a vida, e que Ele nos leve à presença de Deus, o nosso querido Pai, para que possamos agradecer por mais este dia, por mais esta oportunidade de compreensão das suas leis, do Evangelho, e por toda a proteção espiritual através da prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em novas tentações. Livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Esse capítulo fala das compensações que Jesus promete a todos aqueles que passarem pelas tribulações da vida com paciência, com resignação, com confiança na justiça e no amor de Deus. Mas todas essas compensações, por mais belas e por mais promissoras que elas possam parecer, elas só têm sentido se acreditarmos na vida futura. Porque se nós percebermos ao longo da vida quantas pessoas sofrem do nascimento até a morte, quantas pessoas passam por dificuldades, problemas familiares, financeiros, saúde, entre tantas outras coisas, fica meio que difícil entender de que deve-se sofrer para haver uma compensação. Mas, se analisarmos as palavras de Jesus, quando ele disse que todos aqueles que choram serão consolados, todos aqueles que sofrem padecerão uma transformação melhor em suas vidas, nós percebemos que, se não tivermos a verdadeira noção da vida futura, de que a nossa vida continua, fica quase que impossível ter uma confiança nesses ensinamentos. É por isso que o Espiritismo vem reforçar a cada um de nós que todo o efeito tem uma causa e toda causa tem um efeito. Ora, se tudo que existe é criação divina e tudo é fruto da sua justiça, se esse sofrimento ele existe para cada um de nós, é porque ele é justo. Logo, se ele é justo, nós devemos compreendê-lo, assimilá-lo, para que possamos desse sofrimento extrair o melhor que ele pode nos ensinar. E é isso que o capítulo de hoje vai nos ensinar, à medida em que compreendermos melhor esse conceito de vida futura e a justiça das nossas aflições. Ou seja, nós não sofremos por acaso. Esse sofrimento tem uma causa. E, se Deus é justo, essa causa deve ser justa, não é mesmo? Um sábio da antiguidade dizia o seguinte: a dor
é inevitável. O sofrimento é opcional. Ou seja, vivendo em mundos materiais como o da Terra, é natural que o homem sofra dor. Dor física e, principalmente, dor moral, porque o mundo em que ele vive é um mundo ainda primitivo em relação aos sentimentos. Nós vemos todos os dias o sofrimento bater à porta de todas as pessoas, sejam elas ricas, pobres, com poder, com dinheiro suficiente para que possam amenizar esse sofrimento, mas mesmo assim passam por ele. Ninguém está imune a sofrer neste mundo. Agora, o que difere o sofrimento para uma pessoa ou para outra é como ela assimila esse sofrimento. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional, ou seja, vai depender de cada um de nós como reagir diante da dor. E se nós percebermos de uma maneira assim bem clara todos os sofrimentos que passamos pela vida, nós chegaremos à conclusão de que a maioria das coisas más, entre aspas, que passamos por esta vida, elas são fruto da nossa imprevidência, do nosso orgulho, da nossa vaidade, ou seja, de uma série de sentimentos ainda confusos que habitam a nossa mente e o nosso coração. Então, quando o homem faz uma análise profunda da sua vida, ele percebe que a maioria das vicissitudes que ele passa, na verdade, são causadas por ele mesmo, ou seja, porque ele não procura fazer aquilo que deve ser feito, faz de acordo com a sua vontade, não se preocupa com as consequências e, principalmente, se as suas atitudes trarão consequências danosas às pessoas que vivem ao seu redor. Então é aquele pai imprevidente, que não cuida bem dos filhos e depois reclama que o filho entra para a criminalidade. Não que seja culpa somente dos pais. Os filhos têm livre-arbítrio, logicamente, mas uma boa educação ajudaria esse filho a pensar sobre seguir o caminho da direita ou o caminho da esquerda, ou seja, ter um melhor uso do livre-arbítrio. Um problema de saúde que muitas vezes é fruto do excesso da comida, do excesso de álcool, problemas de saúde causados pelo fumo, pelo uso de drogas, pelo excesso de trabalho, pelo nervosismo, pela maneira pessimista de ver a vida. Então, todos esses sofrimentos, essa ordem de sofrimentos, são originárias da atitude de cada um. Então, as causas atuais das aflições humanas são a maneira com que o homem vê o mundo. Quanto menos ele se esclarece sobre estas coisas, mais ele continua a sofrer. Mas, de repente, chega no homem aquele momento em que ele percebe: meu Deus, fui eu o causador de tudo. Mas agora não tenho mais tempo. Como eu posso voltar atrás, se a morte já se avizinha de mim? Como eu posso procurar um caminho melhor, se agora já não tenho mais forças, não tenho saúde? E é nesse momento que nós devemos entender a questão da vida futura. Uma nova vida, porque a morte, nós sabemos, é somente do corpo. O espírito, ele sobrevive a essa morte e leva consigo todo o cabedal de aprendizado que ele conquistou ao longo desses anos. E não tenham medo, não tenham desânimo. Mesmo que a vida tenha parecido não ter sentido, uma nova vida se aproxima para cada um de nós. E essa nova vida, através do processo reencarnatório, que vai nos dar essa nova oportunidade de entendermos aquilo que fizemos de, entre aspas, ruim
e as consequências naturais desses atos. Porque Deus é justo, é lógico, nenhuma falta fica impune diante das leis divinas. Mas as leis divinas funcionam de uma maneira assim muito misericordiosa, baseada na razão e no coração. Então, Deus sabe, entende o íntimo de cada um, vê o progresso de cada um e dá a cada um a oportunidade de reparar os erros que não foram reparados na vida atual. É para isso que nós guardamos toda a nossa inteligência, todo o nosso sentimento, para que durante a nossa caminhada espiritual tenhamos sempre meios de corrigir erros, de reparar faltas e de melhorar aquilo que nós deixamos para trás. Nós descobrimos que a maioria dos sofrimentos pelos quais nós passamos nesta existência tem origem na vida atual. Ou seja, devido ao mau uso do nosso livre-arbítrio, de tudo aquilo que já conquistamos no campo da inteligência, a nossa moral não alcançou um nível suficiente para que nós não caiamos nas tentações que a vida nos oferece. E vamos lembrar que as tentações nada mais são do que os nossos arrastamentos ao mal, ou seja, as más inclinações que ainda possuímos nos diversos campos da vida. Aprendemos também o conceito de justiça divina. Ela é justa, ela é misericordiosa. Então, se nós causamos um mal a alguém e a nós mesmos, nós precisamos reparar o mal cometido. E muitas das coisas não são resolvidas nesta vida. Nós vemos quantas pessoas cometem males coletivos, são julgadas e muitas vezes conseguem se livrar da cadeia, matam pessoas e continuam por aí andando pelas ruas, dando risada da justiça e de todo o sistema que governa o mundo, como se elas fossem acima de toda a lei e de toda a justiça. E isso causa uma certa indiferença, uma revolta perante aqueles que choram, perante aqueles que passam por necessidade e por aqueles que são prejudicados pelos mais poderosos, pelos mais ricos, ou até mesmo por aqueles que participam do seu círculo familiar e acabam trazendo consequências negativas às suas vidas. Nós temos que entender que, pelo conceito de vida futura, nenhum mal ficará impune. Mas à medida em que o espírito se esclarece, Deus vai concedendo ao homem maneiras efetivas de reparação. Então, não é porque ele matou uma pessoa que necessariamente ele precisará ser assassinado na outra existência. Se ele cometeu uma fraude, um roubo, não necessariamente ele vai passar a vida toda sendo logrado, sendo roubado pelas pessoas. O que acontece é que o mecanismo das causas anteriores das aflições, ou seja, existem mecanismos que regulam a nossa vida como encarnados como um processo de reparação. E aí está a origem de nós vermos crianças que morrem cedo ou crianças que já nascem com complicações orgânicas severas, complicações de ordem psíquica e que nós sabemos muito bem que muitas delas são fruto da perturbação espiritual por conta da atuação dos inimigos do passado. Então, toda essa gama de sofrimento, ela tem origem nas vidas anteriores. E aí fica mais fácil de entendermos que esse mecanismo de reparação, ele é justo. Mas isso não significa que o sofrimento possa ser deixado de lado. Ou seja, nós precisamos
utilizar todas as nossas ferramentas para amenizar o nosso sofrimento e principalmente o sofrimento do nosso próximo. Mas nós sabemos que muitas pessoas passam por dificuldades, doenças raras, por sinal, perturbações de ordem espiritual, como eu relatei antes, que precisam de um tempo. Esse é o tempo de Deus. É aquele tempo em que o espírito encarnado precisa passar pela prova. Mas mesmo nesse tempo de Deus, nós não devemos esmorecer na luta em dar àquele que sofre um pouco de paz, um pouco de tranquilidade. Essa é a caridade moral e material. Porque se alguém passa por uma necessidade física, nós devemos supri-la. Se alguém passa por uma doença grave e muitas vezes não tem condições de tratar essa doença, nós devemos unir esforços para que possamos auxiliá-la. Se encontramos pessoas perturbadas espiritualmente, devemos envolvê-las no nosso amor e auxiliá-las mesmo que à distância, porque é para isso que estamos aqui na Terra. Mas, entendendo tudo isso, fica muito mais fácil de compreendermos o mecanismo de justiça divina, que vai nos auxiliando, que vai nos ensinando, pouco a pouco, a entendermos a atmosfera psíquica da Terra, que necessita de carinho, de amor, de perdão, para que as nossas faltas sejam reparadas, para que possamos fazer o nosso melhor e auxiliar as outras pessoas a passarem pelo sofrimento ou pela privação de uma maneira mais confortável, mais animadora, mais esperançosa. E esse é o caráter essencial do Espiritismo. É preciso que fique claro. O sofrimento pelo qual muitas vezes o homem passa na vida atual é uma escolha dele. Nós não devemos colocar nas costas de Deus e da espiritualidade o fato de estarmos passando por provações difíceis que nós achamos que não podemos suportar. Nós temos que entender que o espírito, à medida em que ele se esclarece, ele participa do processo reencarnatório e cabe a ele a escolha das provas. Muitas vezes pode ser que ele escolha uma prova dura, pesada, porque vivendo no mundo espiritual, ele vê as coisas de um ângulo muito maior. Ele compreende que se ele passar por essa tormenta, se ele sofrer com resignação, aceitar os desígnios da espiritualidade, ele conquistará uma liberdade que jamais será perdida. Mas muitas vezes ele não compreende bem isso na vida atual, porque há um esquecimento do passado. E esse esquecimento do passado, ele é primordial para que o espírito realize as suas ações dentro do mecanismo do livre-arbítrio. Imagine que uma mãe grávida soubesse que aquele filho que está no seu ventre foi o seu algoz na vida anterior. Foi aquele que lhe tirou a vida. Como seria essa gestação? Ou será que essa gestação aconteceria? Imagine a carga negativa que essa mãe transferiria ao filho na hora de amamentá-lo. E durante a sua criação, como esse filho seria criado? Será que haveria carinho com a mãe, com aquele sentimento de ódio, de rancor, de ressentimento? E o filho, ao longo da vida, como ele reagiria? Então, o esquecimento do passado, ele é primordial nas relações humanas. Nós temos que entender que, para compreendermos melhor o mecanismo de justiça divina, precisamos meditarmos um pouquinho sobre o esquecimento do passado e a voz da consciência que existe em cada um de nós.
é aquele companheiro seguro, é aquela memória mais sutil da nossa programação espiritual. É aquela voz que vai dizer para nós: calma, tenha cuidado, não fale isso, deixe de fazer isso em detrimento de outra coisa. Não é hora de tomar tal atitude. Mas como sempre o homem coloca o seu orgulho acima das questões espirituais, ele deixa de ouvir essa voz. E é aí que ele cai no erro. Mas até nesse momento, ele tem o pleno uso do seu livre-arbítrio. É que como ele é pouco esclarecido, ele utiliza mal esse livre-arbítrio. E é por isso que ele vive nesta roda de encarnação que parece não ter fim, baseada no sofrimento e na dor. E nós falamos anteriormente, a dor é inevitável em mundos como o da Terra, mas o sofrimento, ele é opcional. Ele depende da atitude de cada um de nós. Quando Jesus pronunciou essa frase, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados, ele quis dizer a todos nós sobre a necessidade de bem sofrer. Baseados nesse conhecimento que nós adquirimos da vida futura, do conceito de justiça e misericórdia divinas, do conceito do esquecimento do passado como uma ferramenta auxiliadora no processo reencarnatório e, por consequência, no processo de reparação dos nossos erros, isso faz com que tenhamos um ânimo, uma coragem cada vez maior para encararmos as dificuldades da vida. Quanto mais o homem se afasta do apego aos bens materiais, mais ele compreende o seu destino. E isso não quer dizer que nós devemos viver numa vida de pobreza. Não, muito pelo contrário. Nós devemos lutar pelo nosso conforto e bem-estar, pelo conforto e bem-estar das pessoas que vivem ao nosso redor, mas de uma maneira desapegada, ou seja, se hoje tem, eu uso. Se amanhã não tiver, eu não uso. Eu continuo vivendo do mesmo jeito. O Mestre nos deu exemplos maravilhosos. Aquele do Sermão do Monte, quando ele conta sobre os pássaros do céu, quando ele fala sobre uma passagem em que ele diz que o Filho do Homem não tinha onde reclinar a própria cabeça. Ele dá conselhos de que a vida pode ser levada de maneira simples. Não precisamos de muito para sermos felizes. E, pelo contrário, muitas vezes essa busca pelo muito, pelo supérfluo, é que nos causa dor e sofrimento. Devemos ter uma vida simples, humilde, modesta. Se temos dinheiro, ótimo, vivamos no conforto, mas auxiliemos as pessoas, que possamos abrandar o sofrimento das pessoas, tirar as dores físicas, auxiliá-las nas suas dores morais. Se nós não temos dinheiro, que nós possamos fazer alguma coisa com as nossas mãos, com o nosso conhecimento. E quando nos doarmos, quando nos abrirmos para as pessoas ao nosso redor, o sofrimento diminui. Tudo aquilo que nós vemos no mundo torna-se pueril. A nossa visão ela será mais ampla sobre a vida. E então teremos a clara ideia de que tudo isso que passamos na Terra é fruto da nossa maneira de pensar e de agir. E que fazemos parte desse sofrimento. Somos, muitas vezes, causa desse sofrimento. E que nós possamos, assim, com esses ensinamentos, com essa preleção de hoje, a olharmos o sofrimento e a dor com outros olhos, baseados no amor, baseados no conceito de que devemos aceitar com resignação e humildade as dificuldades da vida, mas sem nos esquecermos de lutar pela nossa melhora interior.
que vai transparecer em nosso exterior. E sempre ter a clara noção de que existe uma espiritualidade que nos auxilia, porque ela faz parte dessa nossa programação. Se nós escolhemos muitos dos nossos sofrimentos na vida, tenho certeza de que escolhemos amigos, escolhemos companheiros espirituais para que eles fossem junto conosco nesta nova encarnação, para nos auxiliar. E Deus, que é todo misericórdia, todo justiça, Ele não vai dar ao homem uma vida de punições. As punições somos nós mesmos que as criamos. Agora o auxílio, ele está sempre ao nosso lado. Basta que abramos o nosso coração para as luzes divinas, para o auxílio divino, que vem por meio dos espíritos benevolentes, do nosso mentor individual e por meio dos amigos e dos familiares que nós escolhemos para vivermos ao lado deles, para bem sofrer nesta vida. E que assim seja. E agora nós vamos fechar os nossos olhos novamente e vamos agradecendo a preleção que nos foi dada como meio de aprendermos um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus e que nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia. E nesse momento, nós vamos abrindo o nosso coração e vibrando pelo nosso planeta Terra e por todos os espíritos que nela vivem, e vamos assim envolvendo todos os países, principalmente aqueles que se encontram em conflitos, em guerras, que estão lutando contra essa pandemia, que nós possamos envolver a todos em uma atmosfera de paz, de amor, de entendimento, e que possamos extrair desse momento a melhor maneira de compreendermos o conceito de justiça divina. E essa justiça divina nos envolve nesse momento e vai nos auxiliando a vibrar por todos aqueles que estão doentes, enfermos, nos hospitais, principalmente aqueles que estão com a forma mais grave e aguda da Covid-19, e também de tantas outras doenças que acabam sendo negligenciadas por conta do medo, por conta da apreensão das pessoas. Que todas elas sejam envolvidas em uma atmosfera de cura, de equilíbrio físico e espiritual. E essas vibrações possam também chegar a todas as famílias, envolvendo a cada um dos membros destas famílias, os nossos familiares, desde aqueles mais íntimos até aqueles com os quais nós temos algumas adversidades. Vamos envolvendo nossos companheiros de trabalho, de ideal, de doutrina. Vamos também envolvendo a todos os espíritos que sofrem nas zonas espirituais inferiores, para que eles possam abrir seus corações ao arrependimento e possam ser envolvidos pelas equipes espirituais. E que essas vibrações também possam chegar aos nossos governantes, aos nossos inimigos e, em especial, a cada um de nós, para que possamos continuar firmes no nosso propósito de melhor interior, que possamos compreender o Evangelho de Jesus, praticá-lo no seu dia a dia e não esmorecermos apesar do sofrimento, apesar das nossas reincidências, dos nossos erros, pois que Deus nos dá a cada dia uma nova oportunidade para repararmos e melhorarmos aquilo que talvez possamos ter feito de uma maneira muito medíocre. Que assim seja, graças a Deus. E que Deus ilumine a todos
para que tenham uma semana de paz e muito equilíbrio. Que assim seja.